a gente tem, só para demonstrar o funcionamento, então, dos laços de repetição e a diferença entre eles, principalmente, vou criar uma variável de controle aqui, que eu vou chamar de i, para todos eles, tá? E vou primeiro botar um exemplo aqui com, vou botar um i e um n, aqui. Tá? E vou colocar aqui um exemplo com cada um deles, tá? Primeiro i igual a 1, então vou começar uma contagem e mostrar na tela, isso, né? E primeiro usando o while. Opa. While i menor do que n, então eu preciso dar um número para esse n também. Então eu vou botar aqui n igual a 10, por exemplo. Ou posso pedir para o usuário isso também. Vou pedir para o usuário. Fica melhor. Tá. Então, vou começar de 1 enquanto 1 for menor ou igual ao número que o usuário quer. Tá? Então, vou repetir esse número de vezes aqui dentro. Em cada um deles, eu vou dar um print, mostrando qual é o número que ele está no momento. Tá? Um exemplo mais simples possível. Tá? Vou mostrar aqui o número i, tá? Que é o que a gente está no momento. O i começa em 1, ele vai imprimir esse 1, e no próximo laço ele tem que modificar. Então, aqui uma parte importante. Se eu deixar o código só assim, ele nunca vai sair desse laço, porque i igual a 1, 1 teoricamente é menor ou igual ao valor, mas aí depende do valor que foi informado, né? Vamos supor que seja 10. Tá? Ele vai imprimir 1, termina o laço, ele volta, só que eu não modifiquei nem i nem n. Se eu não modifiquei nenhum dos dois, os valores continuam o mesmo, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Tá? Então, eu preciso aqui, de alguma forma, modificar algum dos valores. No caso aqui, eu vou modificar o i. Então, na próxima iteração, o i vai valer 2, depois 3, até chegar no n. Tá? Então, eu vou executar isso. Então, o usuário vai informar, então aqui eu vou informar 10, e ele vai imprimir de 1 até 10. Okay. É um exemplo mais simples possível. Justamente para ficar fácil da gente fazer com outra estrutura, né? Então, vou colocar aqui printf while, tá? Para essa estrutura aqui, só para identificar lá no texto, no programa executando. Aqui eu vou colocar o for, e vou quebrar a linha antes também, né? Para dar um espacinho. E aí, como a gente faz essa mesma execução, mas aí utilizando o comando for. Tá? Então, vou colocar aqui for. E aí, dentro dos parênteses, eu tenho 3 partes divididas. A primeira é a minha inicialização, que aqui eu fiz fora, né? Da minha variável de controle. E eu posso colocar mais de um comando aqui, se eu quiser. Então, eu posso inicializar várias variáveis, né? Não precisa ser só essa. Então, por exemplo, eu posso colocar i igual a 1. Tá? Por quê? Porque o i vale 1, mas quando ele sai do laço aqui, o i está valendo 11. Né? Pense comigo, né? Nesse exemplo que eu digitei 10. Ele é 1, depois 2, 3, 4. Quando ele for 10, isso aqui é verdadeiro, ele entra. Então, o i passa a valer 11. Aí ele vem aqui, 11 não é mais verdadeiro, ele sai fora. Então, se ele chegar aqui e eu não inicializar o i está valendo 11. Então, aqui eu retorno ele para o valor 1. Aí, ponto e vírgula. O próximo elemento dentro do comando for seria a condição, que é exatamente essa aqui. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo. I menor ou igual a n. Porque eu quero fazer a mesma coisa, por isso que é essa mesma condição. Eu quero que os comandos façam a mesma coisa. E, por último, a atualização da variável de controle, que é essa aqui. Né? Essa parte aqui que está dentro do while, mas não está dentro do comando while. Ele está dentro da estrutura. Aqui a gente já bota dentro do próprio comando, i++. Então, tudo que tem a ver com as variáveis de controle, a gente pode colocar aqui dentro. Tá? Com isso, eu nem preciso abrir um bloco de comandos. Abrir e fechar, porque eu vou ter uma linha só. Então, eu poderia simplesmente fazer isso aqui. E colocar esse mesmo print aqui dentro. Tá? Opa!
Peguei o print errado. Esse aqui. Tá? Então, estou imprimindo também o valor de I. E começa em 1, enquanto ele for menor ou igual a N, que foi dado lá pelo usuário. Vamos colocar um N menor agora, um N igual a 5. Tá? Tanto faz aqui no exemplo, só para ficar um pouco mais curto. Então, o while vai imprimir de 1 a 5, o for de 1 a 5. Ok. Aí a gente pode ter algumas particularidades também. Se eu quiser contar isso de forma regressiva, posso também, né? Aí aqui eu vou ter que mudar algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu quero que ele comece em N e termine quando N for igual a 1. Quer dizer que ele vai regredindo até N for igual a 1. Então, enquanto N for maior ou igual ao I, que a gente já sabe que é 1 aqui, né? Então, ele vai escrever o I e depois vai fazer aqui, deixa eu ver, escrever na verdade, o N aqui, né? Porque eu estou mudando a variável. Vou escrever o N e depois o N vai ser menos menos, ou o que dá no mesmo, né? N igual, menos igual a 1 também é a mesma coisa, ou N igual a N menos 1. São 3 formas de fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, e aqui embaixo eu vou fazer com que o for execute também dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui? O valor de I eu não mudei, então não preciso mexer. Mas o de N, eu perdi o valor de N, né? Então, eu teria que ter de novo o valor de N aqui embaixo. Só que eu mudei ele aqui. Tá? Então, eu pedi para o usuário informar de novo. Depois a gente faz de outra forma isso aqui, mas só para ficar mais rápido. Informar de novo. Aí eu não preciso inicializar esse N porque ele foi colocado aqui. Então, eu posso deixar em branco se eu quiser aqui. Mas eu posso inicializar aqui dentro também. Tá? Aqui tanto faz a forma que eu vou fazer. Eu posso dizer que N recebe 5. Só que daí não é mais o usuário que está informando, sou eu aqui, né? Vamos fazer dos dois jeitos. Tá? A minha condição aqui é que N seja maior ou igual a I. Tá? E isso aqui seja N menos menos. Quer dizer, eu vou decrementar de uma unidade a cada vez que eu entrar. E aqui eu vou escrever o valor de N. Tá? Então, vamos lá. Ó, 54321, 54321. Fazendo... o passo aqui é sempre negativo, eu estou diminuindo. Então, o que importa é a condição que ele está avaliando. Se eu quiser fazer o usuário informar um outro N, antes aqui, eu posso fazer isso aqui e não colocar uma inicialização. Eu dou um ponto e vírgula para dizer que está em branco, né? Porque senão ele vai pensar que se eu não tivesse ponto e vírgula, o comando vai interpretar isso aqui como uma inicialização, só que isso aqui não é, né? Vai dar problema. Então, vou botar um ponto e vírgula, tá? E aí eu posso ter duas inicializações diferentes. Vamos dizer, o primeiro eu posso botar 10 e o segundo eu vou botar 6, por exemplo. Tá? Aqui, o primeiro valor fica repetido porque um é o que eu digitei, né? E o outro é o que o comando executou. Tá? Tenho 10 e 10 aqui. Bom, outra forma de fazer isso um pouco mais inteligente, né? Já que eu estou indo até 1, eu posso botar 1 e sempre variar o I. Então, o I recebe N. Aqui, o I tem que ser maior do que 1. Imprimo o I e decremento o I. I menos igual a 1, por exemplo. Tá? Então, vamos dizer que eu digitei 10, o I passa a valer 10 e aí eu só uso o I no controle de iteração. Fica melhor. E aí, nesse caso, eu não preciso do scanf, porque eu já tenho o N que foi lá. Eu nunca substituí o valor, nunca mudei. Né? O usuário colocou o valor de N e ele não foi alterado depois. Então, o N continua válido. Aí eu tenho que mexer nas minhas condições aqui e voltando para a condição de que meu I ele passa a valer novamente o valor de N, que foi o que a gente colocou ali em cima. Essa é a minha inicialização, né? Porque o I, depois de toda essa iteração,
ele sai do laço valendo 0, né? Então, lembra, ele vai entrar, vamos supor, com 10, né? Vamos supor que n seja igual a 10, vai 10, 9, 8, 7, 6. Quando ele chegar em 1, ele entra, decrementa para 0. Aí, quando ele fizer a condição aqui e avaliar se 0 é maior ou igual a 1, não é verdadeiro, ele sai fora valendo 0. Então, se eu não tiver a minha inicialização, eu vou ter o valor de 0, né? Que é um problema. Nesse caso, porque ele não vai entrar no laço, né? Aqui, então, a minha condição seria I maior ou igual a 1 e I menos menos. E aí eu imprimo I. Tá? Dessa forma fica um pouco mais inteligente, porque eu não perco o valor do N. Então, é o que eu disse para vocês até quando eu fiz aquela revisão para avaliação, que existem várias formas de fazer programas, mesmo que eles sejam simples, né? É só usar um comando ou outro, e mesmo usando o mesmo comando, a gente tem opções aqui. Vou colocar 7. Ó. 7 a 1, 7 até 1. Tá? Bom, se eu não colocar a inicialização, deixar ela zerada, o que vai acontecer aqui? Falei que termina com 0. O I termina, o laço while valendo 0. Quando ele vir aqui, eu não vou ter uma inicialização dentro do comando for, quer dizer que esse I vai continuar valendo 0. E ele vai fazer a verificação dessa condição. E ela já vai ser falsa, quer dizer que ele não vai entrar nenhuma vez aqui. Vamos fazer o teste. Vou colocar 5, ó. Com for não apareceu nada. Tá? E, então, vamos voltar aqui ao que nós tínhamos. Fazendo o último comando, que era o do while. Tá? O do while, ele é quase igual ao while. Tá? Só a estrutura dele, eu vou botar um do, vou abrir e fechar o bloco. Tá? E no final do bloco eu vou colocar o while, que é a condição. E aí, com isso, o que vai acontecer? Tá? Eu vou entrar uma vez, vou fazer o comando que ele tem para fazer. Tá? Vou colocar aqui. Pode ser vários comandos, né? Quantos eu quiser dentro desse bloco, mas aqui a gente está trabalhando com um só. Então, está aqui o comando, que vai ser executado. Depois do comando ser executado, eu vou tentar mudar a variável de alguma forma, né? Então, eu tenho que fazer semelhante ao que eu fiz com I. Eu tenho que inicializar a variável, então, que é fora do comando. Então, I volta a valer N. Tá? Aí eu entro, imprimo o valor de I. Eu tenho que atualizar essa variável. Então, I menos menos. É a atualização aqui, né? E depois eu faço a verificação. Enquanto I for maior ou igual a 1, ele vai continuar. Então, notem que eu só troquei a ordem, né? A inicialização está fora do comando e é exatamente igual a do while. Aqui a nossa condição no while é a mesma daqui. Tá? E eu tenho a atualização do valor, esse comando equivalente a esse aqui também. Tá? Vamos executar aqui. E a gente vai perceber algumas diferenças. Tá? Opa, eu não coloquei aqui um print, só para a gente verificar que entrou num comando diferente, né? Vou fazer assim. Ó, entrou no do while, ele fez exatamente a mesma coisa. Tá? Então, na prática, não teve diferença. Tá? Mas ele tem uma diferença. Qual é a diferença? Que ele não faz nada. No while, se essa condição for falsa, ele nem entra. Já no for, se essa condição for falsa, ele nem entra. Até a gente viu antes, quando mudou o algoritmo, né? Tirando a inicialização. Nesse aqui, não faz verificação nenhuma para entrar. Ele entra, executa, e depois que ele executou, que ele vai verificar se ele continua executando ou não. Quer dizer que a primeira vez ele sempre vai entrar. Diferente desse.
Vamos fazer um exemplo em que ele não entra aqui. Tá? Vamos colocar isso aqui em ordem crescente novamente, tá? Quer dizer que I começa em 1, quanto 1 for menor ou igual a N, colocar a mesma coisa aqui, I mais mais. Tá? Aqui vou deixar crescente também, então I igual a 1, I maior ou igual a N, menor ou igual a N, né? I mais mais. E por último, I igual a 1, I mais mais, enquanto ele for maior ou igual a N. Só para ver que está tudo certo, vamos colocar aqui um N, tá? Vai ser tudo em ordem crescente. Ok. E se eu colocar agora um N, lembra que ele tem que ser maior, o I tem que ser maior ou igual a N. E se eu colocar um N que não é, que o I começa com 1. Se eu colocar um N que é menor do que 1, ele não pode entrar. Aqui ele não vai entrar. Se eu colocar um N igual a 0, ou igual a menos 1, sei lá, qualquer outro valor menor do que 1, ele vai fazer essa verificação e ele não entra. Aqui ele faz essa verificação, ele não entra. Aqui ele vai escrever o I, vai incrementar e não vai repetir novamente, porque aqui ele vai dar falso. Tá? Então vamos fazer isso. Colocar 0. Ó, no while não fez nada, no for não fez nada, no do while ele fez uma vez. Ele entrou. Tá? Porque a condição é só verificada depois de executado pelo menos uma vez o bloco. Tá, e quando é que isso pode ser útil, né? Eu estou verificando depois, por que eu não verifico antes? Realmente, geralmente a gente usa um dos dois. Quando a gente conhece muito bem o comportamento, a gente pode usar o for, né? Quando a gente não conhece tão bem, ou depende de uma entrada do usuário, normalmente, ou de uma condição mais elaborada, porque aqui eu estou botando uma condição simples, mas aqui dentro pode ser qualquer expressão lógica, né? E que pode ser grande. Então, aqui dentro eu posso fazer esse laço, ele é mais comum de ser usado, mas tem situações em que esse aqui se adequa um pouco melhor. Quando? Por exemplo, quando eu peço para um usuário, por exemplo, informar uma opção de um menu. Tá? Só para dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó. Op é uma opção, tá? Criei essa variável. Aqui dentro eu posso colocar aqui para o usuário, informe um valor entre 1 e 5, por exemplo. Tá? E aí a gente dá um scanf. Vamos supor que entre 1 e 5 são as opções de um menu. Tá? A opção 1 ele faz uma determinada função, opção 2 outra função e assim por diante. Então, scanf, vamos ler qual é essa opção do usuário. Tá? A variável op. Tá? E aí, depois, dependendo do que o usuário colocar, depois eu posso ter um switch aqui, ver, né? Se o op for igual a 1, ele faz uma coisa, op igual a 2, outra coisa, mas aqui para a gente não importa essa parte, porque o foco está no comando de repetição, tá? Só para saber no que isso seria usado. E aqui, qual é a condição que eu vou ver? Se op for maior ou igual a 1 e op menor ou igual a 5, que são as opções válidas. Tá? Se ele botar um valor que seja, vamos dizer, 0, seja um valor negativo, isso aqui vai ser falso. Embora esse seja verdadeiro, esse vai ser falso. E aqui os dois têm que ser verdadeiros. Se eu colocar o valor 6 ou qualquer valor maior que 5, tá? Isso aqui vai ser verdadeiro, porque o valor é maior que 1, mas esse vai ser falso. Então, isso, a combinação desses dois com o comando E diz que as duas opções têm que ser verdadeiras. Isso só vai ser verdadeiro se o usuário colocar um valor entre 1 e 5. Então, qualquer coisa diferente que ele fizer, né, disso aqui, na verdade aqui eu coloquei o inverso, né? Então, a gente já corrige isso aqui.
eu posso fazer de várias formas, né? É que eu dei o que eu gostaria que ele fizesse para sair, né? Então, aqui eu boto uma negação, tá? Então, se eu negação, então eu pego o que deu de verdadeiro ao falso e eu inverto. Se deu verdadeiro, vira falso. Se deu falso, vira verdadeiro, tá? Então, aqui, se eu digitei aqui uma opção que foi entre 1 e 5, isso aqui é verdadeiro, mas eu digo que é falso para ele sair fora do laço, tá? Se for um valor errado, eu digo que é verdadeiro para ele continuar. Então, ele vai abrir de novo essa opção. Então, a primeira aqui no número, né? Para o laço de repetição. E aqui ele vai pedir, informe o valor de 1 a 5. Vamos colocar 8. Ó, informe o valor de 1 a 5. Vamos colocar 0. Então, menos 10. 100. Ele só vai sair se eu digitar alguma coisa entre os dois. Vou botar 3. Aí ele sai. Tá? Então, com isso a gente tem um controle maior. Qual outra forma de eu fazer isso aqui? Só para exercitar, né? Em vez de eu ter a negação, eu ver exatamente a situação. Então, se ele for menor do que 1, a opção, ou, aí é um outro comando, né? Aqui, cadê? Ou a opção for maior do que 5, dá no mesmo, tá? Então, uma delas sendo verdadeira, eu sei que isso aqui tudo vai ser verdadeiro, que é o que eu não quero, e aí por isso que eu quero que repita, né? Então, opção menor que 1, não importa esse aqui, porque um deles sendo verdadeiro. Se for menor que 1, quer dizer que eu tenho que repetir de novo. Se for maior que 5, também. Se for um valor entre os dois, aí os dois vão ser falsos. Sendo falso, eu saio fora. Tá?